O IDR não precisa do cabo neutro. Se você vai pegar um IDR para ligar um circuito trifásico que não tem neutro e nem vai usar o neutro para nada, você não tem necessidade alguma de trazer o neutro até o IDR. Afinal de contas, o IDR não faz nenhum comparativo entre fase e neutro como se ele fosse uma referência. Não é assim que funciona. Pois o IDR, mesmo tendo apenas uma única fase passando por ele, quando eu ligo uma carga, ele irá desarmar. Pois afinal de contas, o que o IDR faz é detectar uma corrente residual, ou seja, se eu tenho dois cabos do mesmo circuito, os dois têm que ter a mesma corrente, é um circuito fechado. Então, correntes opostas se anulam, então não tenho nenhum campo magnético nesse circuito. Porém, se um dos cabos tiver uma corrente superior, exemplo, um cabo tem 2 amperes, outro tem 2,4 amperes, vai sobrar ali 0,4 amperes. O IDR vai identificar isso porque está tendo uma fuga de corrente para algum lugar. Como exemplo, aqui eu tenho um circuito trifásico no IDR sem o neutro. E aqui em qualquer uma das fases que eu tiver uma fuga de corrente, ele irá atuar nas 3 fases. Porém, nessa situação aqui, perceba que o botão de teste não irá atuar. Pois quando você olha aqui no esquema de ligação do IDR, perceba que entre os terminais 5 e 8 existe ali uma ligação de um dispositivo, que é justamente um resistor, que quando você aciona o botão de teste, ele irá fazer gerar uma corrente que irá gerar uma corrente residual no toroide dentro do resistor, fazendo com que atue o mecanismo de disparo dele. E como aqui nesse caso eu não tenho nenhum cabo conectado ao N, essa simulação não funciona. E para corrigir isso, eu posso simplesmente fazer um jumper aqui de uma fase a outra, de forma que agora eu tenho a 5 e a 7 com fases diferentes e o botão de teste irá funcionar. Ou, por exemplo, conectando as 3 fases nos 3 últimos bornes, aonde agora o borne 5 e o 7, que irá fazer a simulação, irá funcionar. Então pronto, deu para entender agora que o IDR não precisa do neutro para ter uma referência. Dá para ligar as 3 fases tranquilamente em circuitos trifásicos sem ter que puxar neutro para gerar essa referência aqui no IDR. Entendeu como é que você faz a ligação, né? Porém é importante ficar atento, pois por exemplo a JNG ela possui o IDR com um neutro invertido para facilitar a montagem para quem gosta de manter os padrões, colocando o neutro em sentido contrário do tradicional. E aí, por exemplo, nesse modelo tradicional você mantém a ligação do botão de teste entre 5 e 7. Já nesse modelo com o neutro invertido, você simplesmente precisa garantir de que tenha cabo ligado entre o primeiro e o segundo borne, entre N e 1. Então pronto, agora você entendeu como é que faz a ligação do IDR tetrapolar em um circuito trifásico que não tem o neutro. Fácil, né? E para isso você tem disponível os IDRs da JNG, com o modelo tradicional e com o neutro invertido para facilitar aí para quem gosta de manter padrões nos barramentos.